Seja bem-vindo, se inscreva no canal por gentileza e vamos ao resumo da novela Terra Prometida, capítulo de segunda-feira, 25 de dezembro de 2023. Raabe é exposta numa gaiola na praça e Tibá expulsa Cadmo e diz que vai acompanhar a prisioneira. Quemuel pergunta se Aruna dormiu bem, ela diz que sim. Samara diz que não parece e Leia pergunta se ela teve um pesadelo ou está doente. Depois ela diz que foi a visita de Josué e pergunta se não foi bem a conversa deles. Samara se finge de amiga e pede para que sua mãe deixe Aruna em paz e diz que o que quer que tenha acontecido vai se resolver. Sama diz para Ruth que não está grávida e o pior, não pode mais engravidar. Que Boan está tão feliz que ela não sabe como contar e diz que o casamento dela pode acabar. Ruth diz que elas vão dar um jeito e Sama diz que não tem jeito. Caleb diz que Josué está enfurecido e ele nunca viu ele assim. Ele diz que não pode aceitar a decisão de Aruna. Diz que não consegue se concentrar nas suas decisões, só no que separa ele dela e ele nem sabe o que é. Caleb diz que ela não sabe que está fazendo mal para todo Israel e pede que ele se afaste dela. Caleb diz para ele esquecer essa aventura, ele grita e diz que não é uma aventura, que ele queria se casar com ela, ainda quer. Caleb então pede desculpas para ele, mas ele diz que Caleb talvez tenha razão, e como Aruna pediu que ele nunca mais a procurasse, ele vai fazer isso mesmo. Caleb diz para ele fazer isso mesmo, que vai ser melhor assim. Raabe pede que Tibá faça alguma coisa, ele diz que vai fazer. É difícil, mas ele vai fazer. Calu vê a cena, ele corre e conta a Nobá que fica desesperado para tirar Raabe de lá. Calu diz que eles são muitos e são fortes, e Nobá diz que tem um que é mais forte do que todos eles. Lagartinho diz, o Deus dos Hebreus. E Calu pergunta como a gente fala com ele. Nobá diz, a gente fala e ele ouve, Calu, sempre foi assim. E eles começam a orar. Raabe diz que a realeza só quer se divertir às custas dos pobres e suplica para que seja solta. O homem manda ela ficar quieta e diz, infelizmente não tem ninguém que possa te ajudar. Ela olha para o céu e diz, só há um que pode me ajudar, o meu Deus. Orias diz para Milá que Raabe está numa gaiola como se fosse um bicho exposta na praça e que ele nunca sentiu tanta raiva na vida, mas não pode fazer nada. Milar diz que ela vai lá e vai tirar a filha dela da gaiola e ele segura e diz que não. Ele diz que ela não pode fazer nada. Fala também que Raabe é um prêmio para o vencedor. Milá se desespera e diz que não acredita que ele não vai fazer nada pela filha deles. Ele diz que vai. Nunca aprovou a vida de Raabe, mas ainda é o pai dela. Já que ela é o prêmio, ele vai se inscrever no torneio e vai lutar por ela. Livana diz que está com enjoo. E Laila diz, outra vez, minha filha, se você não fosse uma donzela, eu diria que você está grávida. Livana olha para ela assustada. Milá parte para cima de Orias e pergunta se ele está ficando doido com essa ideia. E diz que ele nunca ligou para Raabe. Ele diz que ela é uma perdida que só dá desgosto para ele, mas ainda é filha dele. Milá diz que ele não tem chance. Ele diz, mas se eu não entrar lá e não tentar, quem não tem chance é a nossa filha. Ela diz, quem diria que debaixo dessa carcaça bate um coração. Ele pede que Milá não conte para ninguém e pergunta se ela vai ajudá-la a treinar. Livana diz como sua mãe pode pensar isso dela. Laila diz que não está pensando nada, mas diz que vai ter uma conversa com ela de mulher para mulher. E que se Rune tentar ficar mais íntimo dela, que ela não deixe, pois eles terão a vida toda depois do casamento. Pergunta se Livana entendeu. Ela diz que entendeu. Leia briga com a Dara por causa das estátuas de barro. A Dara diz que ela vai ter que aceitar tudo o que ela quiser, pois senão, além dela contar para Quemuel e Aruna das mentiras, ainda vai dizer que as estátuas são dela. Diz ainda que quem manda ali é ela e manda Leia sair do seu quarto. Farduk diz que vai lutar e se ganhar libertará Raabe. Liora diz que ele não tem a menor condição. Orias diz que precisa ganhar resistência e manda Milá se lembrar de tudo que ele já fez com ela e bater nela. Ela diz se é assim e bate nele com força. Nobá entra na hora com seus amigos e pergunta se ela quer matar o seu pai. Ela diz que às vezes. Orias diz que tem que tentar fazer alguma coisa para o Raabe. E Nobá diz para eles esquentar a cabeça e bolar um plano para tirá-la das masmorras. Leia, furiosa, diz para Samara que não aguenta mais a chantagem de Adara.
E diz que ela está com estátuas dentro da tenda e que ainda ameaçou de dizer que as estátuas são dela. Samara diz que talvez elas possam usar isso ao seu favor. Ainda não sabe como, mas elas vão bolar um plano para se livrar da rata do deserto. Josué dá instruções para a Páscoa e diz que é a festa da liberdade deles. Lembrando que é a primeira na terra prometida, não precisarão comer apressados como no Egito, pronto para partir. Pisamos na terra que em breve estará toda em nossas mãos. E Eleazar diz que Deus firmou a Páscoa para que ninguém esqueça do favor dele para com todos. Eleazar faz uma bela explicação do significado da Páscoa, enquanto os preparativos são feitos nas cozinhas do acampamento. A noite chega e Josué, reunido com Caleb, Eleazar e família, se lembra de Moisés no momento que ele celebrou a Páscoa antes de partirem do Egito. Livana procura Maqui e diz que tinha que conversar com ele, pois aconteceu alguma coisa grave que vai mudar a vida deles. Grog garante para Raabe que vai ser o seu dono. Ela se joga no chão, levanta as mãos para o céu e conversa com Deus dos Hebreus e diz que é um alento. Tem esperança de que vai ser livre logo e que Salmo vai vir para libertá-la como um dia prometeu. Lila pergunta para Salmo o que aconteceu com os egípcios. Ele diz que é melhor Elias contar, pois ele estava lá. E Elias conta a emocionante abertura do Mar Vermelho e a morte dos egípcios para toda a família ouvir. Lila se emociona. Livana diz que está grávida. Maqui, revoltado, diz que ela meteu eles numa confusão e que ela não pensa em nada, que ela deveria ter se cuidado. Ela fica pasma e diz que não era a reação que ela esperava dele, pois ela esperava a compreensão dele. Diz também que a responsabilidade não é só dela, é dos dois, e pergunta o que eles vão fazer. Maqui diz que não sabe. Diz que ela enfiou eles dois numa enrascada e ele vai ter que fazer alguma coisa para sair dela. Ele diz que é um pesadelo. Livana diz que só tem uma solução, eles têm que fugir. Ele diz que fugir nem pensar, pois não vai levar uma vida no deserto. Ele fala de outra solução. A Darda pode oferecer uma erva e interromper a gravidez. Livana se surpreende e diz que não vai matar o seu filho. Diz que isso é uma atitude de monstro e não esperava isso dele. Ele diz que está desesperado e pede desculpas a ela. Ele diz que se tiver que fugir, vão fugir. E marca com ela no dia seguinte na beira do riacho. Ela fica feliz e diz que sabia que ele não ia abandoná-la. Pedael fala dos gigantes e Adélia se preocupa e pergunta quem vai nos defender. Temar e Isaac diz para ela não se preocupar, pois o gigante não vai tocar no fio de cabelo dela. E ela diz, e quem vai cuidar da minha irmã? Ele diz para ela não se preocupar, que o seu pai vai fazer isso. Raniel pergunta por que Maqui demorou. Ele diz que estava ajudando Samuel. E ele conta das ovelhas que sumiram sem deixar um rastro de sangue. Tibá acorda Raabe e ela pergunta se ele vai libertá-la. Ele diz que ainda não. O rei negou o seu pedido, pois quer fazer as vontades da rainha, mas ele tem um plano. Ela fica aliviada e pergunta que plano é esse, e ele diz: se tudo der certo, e vai dar, você, meu amor, não vai ser escrava de ninguém, vai ser a minha escrava. Se você gosta da novela, eu peço a gentileza de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação. Participe comigo deixando um comentário. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.